Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria nós estarmos juntos hoje, nessa noite, nessa madrugada de bênção. É assim que o programa se chama, Madrugada de Bênção. Que a mão do Senhor poderosa esteja já tocando a sua vida, entrando na sua casa, entrando na sua família nessa noite de bênção. Meu nome é Fernando Nascimento, tenho 31 anos, sou casado, pai de 3 crianças e entreguei a minha vida a Deus como missionário, como pregador da palavra de Deus e sirvo ao Senhor aqui na Associação do Senhor Jesus. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que ajuda a que essa obra possa existir, a que essa obra possa chegar a muitos lares, a muitos lugares, sendo consolo, sendo alívio. Obrigado. E obrigado a você que vai ser um sócio evangelizador, um apoiador dessa obra nessa noite. Bendito seja Deus. É uma noite de festa, uma noite de alegria, porque nós celebramos hoje Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, um dos tantos títulos dados a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Lourdes, momento no qual a igreja é visitada por vamos colocar assim, um kairós, um tempo oportuno de graça na qual a Mãe do Senhor vem e nos revela algo sobre si, vem falar da sua Imaculada Conceição, vem dizer, fui preservada do pecado em virtude dos merecimentos do meu Filho Jesus, para que ele pudesse habitar em mim, porque Deus não compactua com o pecado. E a Virgem Maria foi redimida por antecipação para que ela pudesse conceber e trazer Jesus ao mundo. Que alegria, que alegria. Lourdes é o lugar do milagre. Lourdes é o lugar da manifestação do poder de Deus, porque Maria é o lugar das maravilhas de Deus. Maria é templo da graça e da maravilha de Deus. E nós queremos que esta noite você testemunhe na sua casa, na sua vida, milagres, prodígios. Tenho certeza que isso vai acontecer nessa noite. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero tomar a palavra de Deus hoje e ler com você um trecho da Sagrada Escritura. Está no profeta Isaías, no capítulo 61. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, preste atenção, a cura aos corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor. Cura, libertação dos cativos, anúncio do evangelho aos humildes. Isaías, um profeta que existiu 700 anos antes de Jesus, começou a dizer a Israel que quando o Messias chegasse, o sinal da manifestação messiânica seria a cura, a libertação, o evangelho pregado aos mais necessitados e aos mais humildes. E quando Jesus de Nazaré chega, quando Jesus de Nazaré se encarna e começa a pregar, nós começamos a ver seus sinais. E João Batista, São João Batista, chama os seus discípulos e manda que esses discípulos possam ir até Jesus e perguntar. Pergunte a ele se é ele aquele que deveria vir ou se nós devemos esperar outro. Sabe qual é a resposta de Jesus para essa pergunta de São João? Vá e diga a João que os enfermos são curados, os cegos enxergam, os mudos falam, os coxos caminham e o evangelho é pregado aos pobres. De fato, nós estamos nos tempos do Messias.
João Batista pergunta, Jesus responde, e os sinais dos tempos messiânicos é a cura, é a libertação. Agora, os tempos do Messias não são únicos e exclusivamente os dias nos quais Jesus caminhava pela terra. Os tempos do Messias foram inaugurados em Cristo Jesus e inaugurado em Cristo Jesus até o dia da parousia, da segunda vinda, do final dos tempos. Nós estamos nos dias do Messias, nós estamos nos tempos do Messias, e eu preciso dizer a você, se nós estamos nos tempos do Messias, se o tempo no qual nós nos encontramos, ano 2016, é tempo do Messias, nós precisamos ver os sinais do Messias. Os apóstolos, logo depois que saíram pregando, nós vamos ver inúmeras vezes que a pregação deles era acompanhada de sinais, era acompanhada de milagres, era acompanhada de prodígios. Nós podemos ver na história da igreja, na vida de tantos santos, milagres em cima de milagres. Vou citar para você, por exemplo, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, um jesuíta espanhol, mandado para as Índias. Pregou o evangelho nas Índias, pregou o evangelho no Japão e morreu tentando entrar na China para pregar o evangelho. A história diz que pelas mãos de Francisco Xavier, mais de 1 milhão de pessoas foram batizadas. A igreja reconhece mais de 25 pessoas pelas quais São Francisco de Assis orou, elas já estavam sepultadas, mortas, e São Francisco mandou que em nome de Jesus elas se levantassem, e elas levantaram. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos nos dias de Jesus de Nazaré, porque nós estamos no tempo da graça, porque nós estamos no tempo oportuno. É tempo de graça. E nos tempos de Jesus, curas acontecem. Os cativos são libertos. Você que está me ouvindo hoje aqui, e que quem sabe está cativo. Cativo numa prisão, ou cativo num leito de um hospital, ou cativo em vício. Quem sabe não é você, quem sabe é o seu esposo, ou um filho seu, uma filha. Eu tenho um anúncio poderoso para dizer a você. Nós estamos nos tempos do Messias. E em nome desse Jesus, eu quero declarar a você que está em casa hoje, a libertação, a cura, a restauração, porque Ele vive, porque Ele é Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele está aqui para tocar as nossas vidas. Sinais nas vidas dos apóstolos, sinais nas vidas dos santos, sinais em nossos tempos. Na década de 1970, para você ter uma ideia, um padre americano chegou no Brasil e começou a viajar o Brasil inteiro, pregando que Jesus Cristo cura, salva, batiza no Espírito Santo, e pregando, foi formando pessoas pelo Brasil, dizendo para elas assim, olha, se vocês acreditarem que nós estamos nos tempos do Messias, vocês vão impor as mãos uns pelos outros e pessoas vão começar a ser curadas. Eu estou falando de um padre que você conhece, Padre Eduardo Dougherty. Por meio desse homem, uma grande obra no Brasil começou a acontecer, um movimento de renovação carismática, espalhado pelo Brasil inteiro. Nós começamos a ver homens e mulheres que testemunharam os tempos do Messias. Padre Eduardo nos trouxe, muitas vezes aqui, na Rede Século XXI, aqui, na Associação do Senhor Jesus, que você sustenta, que você, com a sua contribuição, faz com que ela exista. Pois aqui nós tivemos homens como o Padre Robert de Grandes, mandando que em nome de Jesus coxos se levantassem, mandando que em nome de Jesus cegos voltassem a enxergar, mandando que em nome de Jesus câncer fosse extirpado.
E nós vimos e temos visto milagres. Muitas pessoas testemunharam. E você vai testemunhar hoje. Porque o Deus que está neste lugar, que está entrando na sua casa agora, é Jesus, o Messias. E nós estamos nos tempos do Messias. Tempo de graça, tempo de bênção, tempo de misericórdia. Meu querido, minha querida, aqui na Associação do Senhor Jesus, nós temos visto os sinais dos tempos do Messias. Eu quero pegar aqui para você ver essa novena aqui, ó. Dá uma olhada. Você conhece essa novena aqui? Conhece essa novena? Essa novena aqui, meu irmão, minha irmã, é um sinal poderoso de que Jesus está vivo, é Senhor e te ama e tem misericórdia de você. Nós temos colhido sinais, temos colhido maravilhas, testemunhos de pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo libertas, pessoas que estão voltando para a igreja por meio desta oração a Jesus. A irmã Luísa, nas noites carismáticas, todas as quintas-feiras tem orado por cura e nós temos visto curas, porque estamos nos tempos do Messias. De fato, preciso dizer a você isso, é a palavra de Deus que nos garante. A igreja precisa ser testemunha de Jesus Messias. E há alguém dentro da igreja cujo papel na história da salvação é especialíssimo. E eu estou falando da Virgem Maria. A Virgem Maria é membro da igreja, mas ela é, ao mesmo tempo, destacada dentre todos os membros da igreja, porque a ela foi dada uma missão que a ninguém mais foi dada. Ela é a única, dentre os membros da igreja, que pode chamar Jesus de filho. Dentre os membros, dos homens e mulheres redimidos, foi ela quem gerou o Messias. A palavra do Senhor vai nos garantir, e eu quero que você entenda o papel da Virgem Maria na história da salvação. E vou já adiantar um ponto para você. Você vai entender agora por que Lourdes, Fátima, Guadalupe, Aparecida e tantos santuários marianos ao redor do mundo, por que nesses lugares há tantos milagres, tantos prodígios, tantas curas? Por que ao redor de Nossa Senhora nós vemos tantos milagres acontecendo, tantas pessoas sendo curadas? Uma das coisas que mais impacta alguém que vai a Lourdes, nós estamos festejando Lourdes hoje, é a quantidade de cadeiras de roda jogadas, vazias. A quantidade de muletas vazias, jogadas, porque não precisam mais daqueles instrumentos, muitos homens e muitas mulheres que chegaram ali enfermos e que foram tocados pelas maravilhas de Deus, pela intercessão daquela que disse: o Senhor fez em mim maravilhas, o seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Maria manifesta poderosamente que Jesus é o Messias. Os apóstolos o fizeram. Os santos ao longo da história da igreja o fizeram. E Maria desde sempre foi essa grande testemunha. E eu quero dizer a vocês, eu diria até, dentre os membros da igreja, Maria se destaca nessa manifestação do poder e da glória de Deus. Basta você visitar os santuários marianos e ver tantos sinais. A palavra de Deus destaca, eu vou pontuar com você 3 coisas a respeito de Nossa Senhora aqui, desde as Sagradas Escrituras. Primeiro ponto que eu queria destacar sobre Maria, a importância dela na história da salvação e porque há sinais ao redor dela. Maria, meu querido, é a nova Eva da nova criação.
O evangelista João, eu vou deixar minha Bíblia aqui, olha só, o evangelista João, no capítulo 1 e 2, ele começa a narrar de modo deliberado o que nitidamente nós podemos enxergar como sendo uma nova criação. Se você comparar João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1, você vai perceber que São João está usando os mesmos termos do Gênesis. Como que inicia o livro do Gênesis? No princípio, Deus. Como é que inicia o livro de São João? No princípio, as mesmas palavras. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. O Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis vai começar a falar de luz e trevas, São João vai começar a dizer, ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Você vai começar a perceber todas essas minúcias e vai perceber justamente isso. São João, a grande preocupação de São João no evangelho dele é declarar que em Jesus todas as coisas estão sendo feitas novas. Aliás, ele é autor do Apocalipse e no capítulo 1 do Apocalipse, Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Pois bem, Gênesis está sendo contado de novo por São João. É interessante que até a contagem dos dias, que em Gênesis existe também, existe no Evangelho de São João. Se você pegar lá, João, capítulo 1, versículo 35, versículo 29, versículo 35 e versículo 43, você vai ver a seguinte frase. No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. E em João, capítulo 2, versículo 1, São João vai dizer, 3 dias depois. 3 dias depois em relação a quê? Aos dias que ele já tinha contado. Se você somar esses dias, você vai chegar ao número 7. Exatamente como no Gênesis. 7 dias. 7 dias. São João está falando que Jesus está criando novos céus e nova terra. No 7º dia, onde Jesus está, minha gente? Jesus está num casamento. Um homem e uma mulher estão se unindo. No 7º dia, lá no Gênesis, o Senhor descansou de toda a sua obra, consagrou toda a sua obra e fez aliança com Adão e Eva. Adão e Eva se tornaram realmente os mediadores de uma aliança eterna com toda a criação. E o sábado, sinal dessa aliança. Na nova criação, no 7º dia, nós estamos de novo num casamento. Mas olha que curioso, nesse casamento, nós não sabemos, em João capítulo 2, o nome do noivo e o nome da noiva. Não é falado. Você já foi num casamento que você não sabe o nome do noivo e da noiva? Não dá, né? A gente não sabe. Normal, é o mínimo que você precisa saber. Pelo menos para furar bem uma festa, você precisa saber o nome do noivo e da noiva. Não é mencionado. O único que é mencionado pelo nome é Jesus. Assim como no Gênesis, né? Deus é o único mencionado pelo nome. Quando vai falar de Adão e Eva, o termo hebraico é Ish e Ishá. Ish, homem, Ishá, mulher. Adão, Eva. Em João capítulo 2, Jesus é o único chamado pelo nome. E quando ele vai se dirigir à mãe dele, ele não a chama de Maria. Muitas pessoas dizem assim, nossa, mas Jesus foi grosso, Jesus foi mal educado. Poxa vida, por que olhar para ela e falar, por que não falou mamãe? Mãe, não, mulher. Né? Querido, porque o Senhor Jesus dirigiu a Maria a mesma palavra que Adão dirigiu a Eva no Gênesis. Ishá, mulher. Nós estamos no 7º dia, nas bodas, e Jesus está chamando aquela mulher de Eva. Nova Eva. Novos céus, nova terra,
nova criação, Jesus é o novo Adão, São Paulo vai dizer isso, e Maria é a nova Eva. Que lindo isso, não é verdade? Tem mais. Maria é também a nova arca da aliança. Se você comparar o livro de Samuel e se você comparar o Evangelho de São Lucas, você vai ver a mesma relação. O que está acontecendo? São Lucas faz um paralelo com o dia no qual Davi está recebendo a Arca da Aliança. Vou contar para você rapidamente o que aconteceu. Davi ganha uma grande guerra e pede para que a Arca da Aliança seja reconduzida a Jerusalém. Mas havia lá nas prescrições levíticas algo lá dizendo que somente os sacerdotes poderiam carregar a Arca da Aliança no seu ombro. E eles não levam isso em conta, levam a arca de qualquer jeito, e um homem toca naquela arca, e ele não era sacerdote, e ele cai morto. Diz a palavra de Deus que Davi ficou assombrado diante do poder de Deus naquela arca, da presença do Senhor. Aquela arca fica por 3 meses na casa de um sacerdote chamado Obed-edom, de Gate. 3 meses depois, essa arca é reconduzida a Jerusalém. E você vai perceber o seguinte: vários sinais, várias frases que foram dirigidas entre Davi, a arca e as pessoas que estavam ali. São Lucas remonta essas mesmas frases falando de Maria. Quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel diz: que honra eu tenho, como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? A mesma frase que Davi disse quando viu a arca e aconteceu aquele sinal: como posso receber em minha casa a arca do Senhor? A palavra de Deus diz que quando Maria saudou Isabel, João Batista saltou de alegria no ventre dela. Davi, quando reconduziu a Arca da Aliança, Davi saltava de alegria diante da arca. Eu estou só dando sinais aqui para você perceber que os pais da igreja, lá do 1º, do 2º século, estou falando de Santo Irineu, São Justino, todos eles enxergavam em Maria algo especialíssimo. Esta mulher é sinal do poder de Deus, ela é a nova Eva, ela é a nova arca. E eu preciso dizer isso a você: a antiga arca, ela foi escondida por Jeremias. No livro de Macabeus conta como ela foi escondida num monte, e Jeremias disse que a arca só iria reaparecer nos dias do Messias. Apocalipse capítulo 12, o último versículo, na verdade, o último versículo do capítulo 12, vai dizer uma frase intrigante. Qualquer judeu que lesse aquela frase ficaria intrigado. O último versículo do capítulo 12, do capítulo 11, do capítulo 11 do Apocalipse, o último versículo vai dizer que a arca que São João viu no céu, a Arca da Aliança. Ela reapareceu. Significa que nós estamos nos dias do Messias. Só que termina o capítulo 11 e o primeiro versículo do capítulo 12 vai dizer assim: vi então no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Os capítulos e os versículos, meus amigos, foram colocados na Bíblia posteriormente. São João não fez essa separação. Há uma continuidade aí. De fato, Maria é a nova arca da nova aliança. Um último ponto para você entender acerca de Nossa Senhora. Ela é Senhora.
Por isso nós chamamos ela de Nossa Senhora. E por quê? Porque desde o antigo Israel, desde a época de Salomão, ele fez sentar-se ao seu lado a sua mãe. A palavra a qual era destinada à mãe do rei, no hebraico era Gebirá, a grande dama, a mãe rainha. E desde Salomão há uma linhagem de reis e sentava ao lado do rei a sua mãe. Salomão recebia os sábios, os príncipes de outros reinos com sua mãe. E São Mateus, no seu primeiro capítulo, quando ele narra que Jesus, criança, recebe os reis magos, o que São Mateus diz? São Mateus diz que os reis encontram um menino com sua mãe. Estava fazendo, assim como Salomão recebia os grandes reis ao lado de sua mãe, o rei Jesus, o novo Salomão, recebe aqueles reis ao lado da nova Gebirá, da nova Senhora da nova aliança, aquela que foi vista coroada, aquela que foi vista tendo a lua debaixo dos seus pés, a rainha. É por isso que quando você vai a um santuário mariano, você vê sinais, prodígios, milagres, porque o poder de Deus está sobre esta mulher. E a intercessão dela é maravilhosa.